Boa noite, meninas queridas e abençoadas da nossa igreja. Estamos aqui para mais uma confraria feminina, no nosso novo formato, num modelo diferente aí do que estamos acostumadas, mas também cheio da presença de Deus, cheio do amor de Deus, cheio da graça de Deus sobre as nossas vidas. Mais do que nunca aí a gente está vivendo um tempo diferente, né? O tempo do Covid-19, o tempo do coronavírus. E nós precisamos sim ouvir a palavra de Deus, ouvir muito, porque na palavra de Deus nos ensina que a nossa fé ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, a gente precisa sim ouvir muito a palavra de Deus. Mas eu também quero compartilhar com vocês nessa noite uma coisa muito importante, que a gente fica também meditando nesses dias e pensando em tudo o que está acontecendo. Que não adianta só a gente ouvir a palavra de Deus se a gente não praticar a palavra de Deus. De nada vai adiantar ouvir se a gente não praticar e não deixar com que ela entre no nosso coração. A gente pode achar a palavra linda, a palavra bonita, a palavra agradável de se ouvir nesses tempos difíceis. É muito agradável de se ouvir coisas boas. São palavras que acalmam o nosso coração. Mas se a gente não praticar, vai ser apenas um momento agradável, não vai ser algo que venha para o nosso coração, não vai ser alguma coisa que nos traga calma e nos traga paz até o fim dessa pandemia e passar. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho nesta noite sobre o praticar a palavra de Deus. Primeiro, a gente precisa praticar, também é dar uma prova de amor a Jesus. Praticar a palavra de Deus é dar uma prova de amor a Jesus. Nos casamentos, normalmente a gente fala que não adianta só a gente falar eu te amo se a gente não praticar esse amor. Então, com Jesus também funciona assim. A gente precisa falar eu te amo, ouvir a palavra dele e praticar, senão de nada vai adiantar. Também praticar é confiar em Jesus. É saber que ele está na direção de tudo, mesmo quando tudo pareça difícil. É saber que ele está na direção de tudo, que tudo vai cooperar para o bem. Isso também é praticar a palavra de Deus, é ter fé, ter confiança nas coisas que vêm do alto. Praticar também é fazer com que a palavra de Deus torne-se real. Na verdade, praticar a palavra é não achar que a Bíblia são contos de fadas, não achar que a Bíblia só vem histórias bonitas, não ler a Bíblia apenas como um livro comum, mas é ler a Bíblia sabendo que ela é o nosso manual de sobrevivência, ainda mais nesses dias de hoje que estão tão difíceis pra gente. Na Bíblia tá ali, é o nosso manual, é o que a gente precisa saber. Eu costumo dizer lá nos apriscos que a Bíblia é como quando a gente compra um eletrodoméstico novo. A gente tem que ler primeiro o manual. Óbvio que muitas vezes a gente não faz isso, mas o que a gente precisa ler, primeiro o manual, para depois ligar o eletrodoméstico. Às vezes acontece o quê? Dá errado, a gente liga, o negócio não funciona direito, porque a gente não leu o manual. A palavra de Deus, ela é o nosso manual e a gente precisa ler ela para poder praticar direitinho o que Deus nos ensina. Tá tudo ali na Bíblia. Também um outro exemplo legal são nossos filhos. Nós como pais, quando a gente ensina alguma coisa para os filhos, a gente gostaria que eles ouvissem, né? E como a gente fala, não entrassem num ouvido e saíssem no outro. A gente gostaria que eles ouvissem e praticassem o que a gente está falando, porque a gente tem mais experiências, a gente sabe às vezes o que está falando, né? E Deus também funciona assim. A gente precisa ouvir Ele e também praticar o que Ele está nos ensinando. Então, chegou a hora da gente pôr em prática tudo que a gente tem ouvido em todos os nossos cultos, em todos os nossos apriscos, em tudo que a gente aprende na igreja, em tudo que os nossos pastores nos ensinam, nos falam, os nossos líderes. Chegou a hora da gente praticar essa palavra. Não adianta só a gente ouvir, estamos todos aí fazendo uma força-tarefa, com muitos vídeos, muitos devocionais, muitos cultos online para você ouvir e praticar a palavra de Deus. Lá em Hebreus 11 nos diz que a fé é algo que a gente não vê, que fé é acreditarmos naquilo que a gente espera, mas que está às vezes tão longe. E essa é a fé que a gente deve ter e essa é a fé que a gente deve praticar.
Um momento é triste, um momento é desesperador para muitos, né? A gente que é mulher, a gente que é mãe, pensa aí nos filhos, nos maridos, nos pais, nos avós. Mulher tem um pensamento que abrange tudo ao mesmo tempo e a gente fica pensando sobre essas coisas, como é que vai ser o nosso futuro, como é que vai ser os nossos filhos no colégio, como é que vai ser o marido no serviço. A gente pensa em tantas coisas e o importante é que a gente pratique a nossa fé. A gente não pode deixar com que o medo nos deixe de praticar a fé. O medo não pode ser mais do que a nossa fé. O medo não pode fazer com que a gente deixe de praticar a nossa fé. A nossa fé tem que ser maior do que tudo isso. Um exemplo de ouvir a palavra e praticar. Um salmo tão conhecido da gente. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Todo mundo conhece esse salmo. Muita gente tem a Bíblia com ele aberta em casa e a gente precisa se lembrar dele nesses dias difíceis. O Senhor, ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Então é um exemplo de prática. A gente precisa ouvir, crer no que a gente está ouvindo e praticar. Também é um salmo bem conhecido, Salmo 91. O Salmo 91 que diz lá: a pessoa que procura segurança no Deus Altíssimo e se abriga na sombra protetora do Todo-Poderoso pode dizer a Ele: ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor, é o meu protetor, Tu és o meu Deus, eu confio em Ti. Deus livrará vocês de todos os perigos escondidos e de todas as doenças mortais. Eu fico o teminha de casa aí para vocês lerem o resto. Mas a palavra de Deus ela é muito simples, muito linda e basta a gente ler e praticar ela como a gente está falando. É a prova de que a palavra de Deus se renova a cada dia, na verdade. A Bíblia é um livro que foi escrito muito tempo atrás, mas ainda hoje é um livro moderno, contemporâneo, é um livro que a cada minuto que a gente lê, a cada manhã que a gente lê, ele se renova para o nosso coração, para a nossa vida. Então, deixamos aí que vocês ouçam sim a palavra de Deus, ouçam muito, vejam todos os vídeos, todos os devocionais, ouçam sempre e muito, mas não esqueçam de praticar, porque se ela não entrar no nosso coração, não entrar na nossa vida, de nada vai valer a gente ouvir. Outro exemplo, eu gosto de dar exemplos porque as coisas ficam mais simples, é uma receita de bolo. Se a gente deixar a receita do bolo guardada na nossa cabeça e não fazer, a gente vai esquecer. Como também se a gente não tiver a receita do bolo na nossa cabeça e não fazer para experimentar o sabor do bolo, a gente nunca vai conseguir saber que sabor que esse bolo tem. A palavra de Deus também é assim. A gente precisa ter ela no nosso coração, na nossa mente e experimentar a palavra de Deus, desfrutar dela e praticar a palavra de Deus. Então experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a tua vida. Deus tem muito pra gente. Ouça e pratique a palavra. E uma dica então para os nossos dias aí de confinamento, né, que estamos vivendo, da nossa quarentena aí. A gente tem feito lá em casa e eu acho muito legal. Crie memórias boas com seus filhos. É extraordinário o que Deus faz. Comprovado aí cientificamente que a gente precisa ter memórias boas e elas fluem mais do que as memórias ruins. A gente lembra mais das coisas boas do que das coisas ruins. Então, vamos criar memórias boas, aproveitem esse tempo para isso. Não deixem os filhos apavorados, com medo. Já chega o mundo lá fora com todo esse medo. Vamos criar momentos bons com eles. Façam acampamentos na sala, levem os colchões todos para a sala, façam acampamento, façam receitinhas, brinquem de pintura, se divirtam. Tem tantas coisas aí que a família gosta de fazer, né? Até um filmezinho legal, com pipoca, com refri, um diazinho só, um refri não vai fazer mal. Alguma coisinha assim legal que os filhos gostem, um momento de família. São tantas coisas boas que a gente pode plantar no coração deles e aproveitem para fazer isso. Aproveitem para fazer dessa quarentena um momento bom e agradável para eles se lembrarem e não de todo o caos que a gente está vivendo. Tá bom? Um beijão para vocês, um abraço. Fiquem com Deus e nos vemos numa próxima. Beijo!